Daniel Berg, Gunnar Wingren e muitos outros missionários, evangelistas, pastores, obreiros voluntários que, inflamados pela doutrina da chama pentecostal, percorreram todos os recônditos do nosso país, dando origem assim à Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Iniciou-se por volta do ano de 1910, em Belém do Pará, com os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingren. E desde então o Evangelho passou a ser propagado por todo o país, chegando também a Santa Catarina. E por volta do ano de 1956, o Evangelho da doutrina pentecostal também chegaria no município de Porto Belo. Este evangelho chegou e, através das primeiras conversões, deu-se origem à Igreja Evangélica Assembleia de Deus no município de Porto Belo, que agora comemora seus 67 anos de existência debaixo da chama pentecostal. Assembleia de Deus, vem comigo, ouvir a palavra de Deus. Para registrarmos com mais detalhes alguns dos acontecimentos relacionados ao início da Assembleia de Deus em Porto Belo, nós fomos a campo pesquisar, conversar com alguns irmãos que são testemunhas oculares, vivenciaram o período inicial da Igreja Assembleia de Deus em Porto Belo. E para isso nós contamos com a parceria do presbítero professor Miguel Ideli Marques, que vai falar para nós um pouco da sua experiência esse período que a gente esteve conversando com os irmãos. Que bom, foram muitas horas, meus irmãos, meus amigos, dedicados a conversar com pessoas que foram testemunhas oculares, como falou o presbítero Hélio, que vivenciaram, que eram criança quando o Evangelho chegou aqui na região, como foi o caso do pastor Álvaro, como foi o caso do Marcílio no Araçá, e descobrimos que a nossa história é uma história feita de milagres, de superação, de homens e mulheres valorosos. Já agradecemos também a todos aqueles que se dispuseram a nos receber de forma tão gentil. É isso aí. E já nós vamos conferir então aqui no vídeo alguns dos depoimentos que a gente pôde conversar com os irmãos. E vamos iniciar então justamente com o pastor Álvaro, ele que foi testemunha ocular na sua família exatamente do início da Igreja Assembleia de Deus em Porto Belo. Meus irmãos, a Assembleia de Deus, ela chegou no município de Porto Belo há 67 anos passados. Eu tinha aproximadamente 8 anos de idade, quando o Evangelho, a Assembleia de Deus, foi fundada, pelo menos chegou em Porto Belo. Através de um tio de meu pai, um tio segundo meu, né? Chamado também Benigno. O meu pai chama-se Benigno, mas o meu tio também chamava-se Benigno. Esse senhor era um caixeiro de viajante na época, já ele era um religioso tradicional, mas numa dessas viagens ele aceitou a Jesus na cidade de Itajaí. E ele sempre que viajava para a região, vendendo os produtos que ele comercializava, ele ficava na nossa casa. E numa dessas viagens, ele chegou na nossa casa falando diferente. E falando do Evangelho, e falando da Assembleia de Deus, e reunia a nossa família, meu pai, minha mãe, nós, e com a visita do nosso tio, iniciou-se a pregação do Evangelho, e a minha família e mais algumas famílias na época aceitaram a Jesus. Foi quando nós tivemos acesso a um exemplar da Bíblia Sagrada. Um senhor chamado Domingo Linhares, ele tinha ganhado uma Bíblia, e ele então falou para o meu pai: olha, compadre, era o compadre na época, e ele disse: olha, compadre, eu tenho uma Bíblia. E aí foi que descobriram então a Bíblia, e então convidaram o senhor para ler a Bíblia. Então toda noite era lida a Bíblia na nossa casa. E alguns vizinhos então, eles vinham à noite para ali, e um senhor chamado Apolinário, que também se converteu a Jesus na época, ele lia a Bíblia para nós. Com essas reuniões na casa de meu pai, que para fazer a leitura da Bíblia, pessoas foram então se convertendo, e surgiu a necessidade
de se reunir num lugar mais amplo, pois diversas famílias já estavam com desejo de aceitar a Jesus e crer no Evangelho. E aí foi quando surgiu então o senhor, irmão Domingo Linhares, que disse que ele arrumava, dava um jeito de conseguir um lugar melhor. E aí foi levado então para a casa dele, onde foi formado pela primeira vez uma congregação no bairro de Perequena, município de Porto Belo. A primeira congregação de Porto Belo foi exatamente na casa de irmão Domingos. E então veio de Florianópolis o pastor João Ungo, visitou nós, que na época era o presidente da igreja em Florianópolis, visitou nós e trouxe também o Manuel Paulo Evaristo, que a partir daquela visita ele ficaria responsável para dirigir o culto na casa do irmão Domingo Linhares, que por alguns anos, ali uns 3 ou 4 anos, a igreja foi na casa dele. Com o crescimento da obra de Deus na casa de nosso amigo e irmão Domingo Linhares, o trabalho começou a crescer, desenvolver muito. Muitos crentes começaram, muitas pessoas começaram a aceitar Jesus. E foi nessa época, então, que o pastor João Ungo e o pastor Manuel Evaristo disseram para o meu pai que ele deveria ficar cuidando da congregação, porque não era muito fácil para que Manuel Evaristo se deslocasse sempre para Porto Belo, para Perequê ali, porque ele tinha outra região para atender. Então foi pedido para o meu pai não tinha muita experiência, mas ele, pela primeira vez, ele começa então a ajudar no culto ali na casa de irmão Domingo Linhares, sendo supervisionado pelo presbítero Manuel Paulo Evaristo e a supervisão geral do pastor João Ungo de Florianópolis. Meu pai, com alguns irmãos, cooperava em toda a região. Na época, o meio de transporte era uma carroça. Deus deu para nós condições de comprar uma carroça e meu pai transportava então os irmãos, levando para o Zimbo, levando para o Araçá, pregando o evangelho naquela região. Também fizemos culto no centro de Porto Belo, fizemos culto por ali, e todo o tempo do meu pai na obra de Deus foi de 26, 27 anos, por aí assim, porque ele partiu com 59 anos, mas só na congregação de Perequê ele dirigiu 25 anos. Eu, filho de Manuel João dos Santos, irmão Biel do Araçá, e irmã Celina Mendes dos Santos, irmã Sila. Então, nessa época, eu, com 7 anos, estava estudando. Meu pai chegou correndo: Marcílio, vamos rápido para casa, porque mãe deu um infarto, algo parecido. Quando eu cheguei em casa, um monte de gente na minha casa, e logo pegaram ela e levaram para o hospital Celso Ramos, em Florianópolis. E ela veio a falecer. Então meu pai veio até Porto Belo, todo mundo conheceu seu Lilo Felipe. Foram os dois para Florianópolis para trazer o corpo. E chegando lá, então conversaram com o doutor Paulo Sá e doutora Ana Faria Lima. Então tinham que aguardar autópsia. Esse é o acontecimento da autópsia para ver a causa-morte dela. Estando esse mês da autópsia, Dr. Paulo Sá, médico muito experiente, um senhor Javelinho, e doutora Ana Faria Lima, junto com mais uns 10 médicos, observando ali a causa-morte. E o Senhor apareceu a ela e falou: não temas, porque eu estou contigo. Não temas, porque eu estou contigo. E ela sorriu. E todos aqueles aparelhos que tinham para cortar ela e abrir para ver o que tinha acontecido, todos caíram ao chão e todos os médicos apavorados gritaram: essa paciente está viva.
E o Dr. Paulo Sá perguntou, como o seu nome? Eu, Celina Mendes dos Santos, para um defunto que tinha acabado de ressuscitar. Era grande coisa. Eu sou mãe de Marcílio Manuel dos Santos. O que eu estou fazendo aqui? Não sei, você chegou aqui morta e agora está viva. Então, ela pregou para todos que tinham ali que Jesus era o dono da vida. E conduziram ela até um quarto e lá ela ficou. O médico visitava todo mundo, último ela, porque ele sentava ao lado da cama e ficavam a conversar por longo tempo, porque ela só falava de Jesus. Ela viu bem de perto a ressurreição que chegou a ela através de Cristo. E ela, graças a Deus, viveu com nós muito tempo. Foi um tempo maravilhoso, porque ela, todos que passavam na rua e todos que lembram, pessoa do Araçá, hoje ainda lembra, a dona Cila falava só do céu. Então, eu tenho muito que agradecer, porque Jesus foi algo vivo, presente na nossa vida, como ainda hoje, e nós estamos esperando de ir com Ele ao céu e lá ver minha mãe. Muito obrigado, Jesus. Durante aproximadamente 18 anos, desde o seu início na década de 50, a Igreja Assembleia de Deus em Porto Belo foi presidida pela Assembleia de Deus de Florianópolis. Até o ano de 1974, quando então a Igreja Assembleia de Deus em Tijucas foi emancipada. Então Tijucas passou a ser um campo eclesiástico a partir de 1974. Logo então, a Assembleia de Deus em Porto Belo passou a pertencer ao campo de Tijucas. E o trabalho continuou crescendo. Aqui no centro de Porto Belo tínhamos inicialmente uma congregação de madeira. Na sequência, um casal abençoado, o irmão Nabor e a sua esposa, a irmã Ironda, resolveram fazer uma doação para a igreja. Doaram este terreno onde atualmente é o templo sede. Porém, existia aqui um outro templo que foi construído anterior a este. E a história dessa construção desse primeiro templo de alvenaria nesse local, que nós vamos ouvir agora o irmão Antônio. Ele vai contar para nós como foi a história da construção desse templo. Quando foi para construir o templo, a igreja não teve condição, porque naquela época não era fácil, né? Aí eu reuni com meus irmãos, com o falecido meu pai, com o irmão Decílio, com o irmão Delico, com o irmão Fabrício, com o irmão Nabô e com o irmão Alfredo. Assim, aí nós fizemos assim um cofrezinho, né? E comecei a botar o dinheiro ali dentro, porque naquela época não era fácil, né? E dentro de 2 meses, 3 meses, não foi ver o cofre, né? Se dava para começar o tempo. Aí tinha 17 cruzeiros dentro. Aí nós fomos para... Aí falei, na época, o pastor presidente era o pastor Zezinho, Cesarino de Tijuca, né? Aí nós fomos lá e falamos com ele. Aí ele disse assim, o irmão Toninho, a sede não tem condição de fazer. Aí assim, nós podemos começar o tempo, se o irmão puder começar, o irmão pode começar. Aí nós começamos, fomos fazendo tempo, fomos indo, e o dinheiro no cofre nunca faltou. E nós fomos construindo. Aí quando chegou uma época que estava quase terminando, aí o irmão Orlando falou com o irmão dele para ajudar a terminar o tempo. Aí nós fomos embora, terminamos o tempo. Aí na hora que nós fomos entregar, nós fomos para o cofre. E no cofre
quando nós abrimos um copo, foi uma surpresa para nós, um milagre. Tinha 17 cruzeiros dentro. Aí, pessoal, é uma bênção de Deus, não é uma bênção de Deus? Estava eu e mais 6 irmãos. O falecido meu pai, que era Zozó, o falecido Decílio, que era o Decílio, o Lilico, o irmão Fabrício, o irmão Nabô e o irmão Alfredo. Começamos por 10 irmãs. Começou a primeira dirigente, a irmã Ironda, a segunda dirigente, a irmã Ana, a terceira, eu, Maria Santiago, e depois estava mais irmãs. Nós estávamos em 6 irmãs. Estava a irmã Leontina Santiago, a irmã Maria de Oliveira, a irmã Irene, a irmã Maria Ferreira, a irmã Neuci, a Sema, que era uma mocinha, elas eram uma adolescente. E daí nós começamos esse ciclo de oração numa quarta-feira. E ali o Senhor foi aumentando, e hoje, para a honra e a glória do Senhor, temos um grupo maior, e está aqui o nosso ciclo de oração, a nossa igreja, por esse tempo todo. Eu estou firme com Jesus e quero estar firme até o fim. Nós começamos com 10, mas hoje, para a honra e a glória, olha aí a sede, como nós temos a sede grande, maior, e hoje nós estamos festejando para a honra e a glória do nome do Senhor. Poderíamos mostrar muitos outros depoimentos, testemunhos, mas infelizmente o nosso tempo é exíguo. Nós queremos louvar a Deus pela vida dos nossos irmãos pioneiros, desbravadores que iniciaram, aceitaram o chamado do Mestre e foram em busca das almas, expandindo, produzindo fruto no reino de Deus. Muitos irmãos já partiram, mas muitos deles, seus familiares, hoje estão conosco. A nossa sincera homenagem, a nossa sincera gratidão e o nosso louvor a Deus pela vida de todos aqueles desbravadores que dedicaram a sua vida em prol do reino de Deus. Com o desenvolvimento do trabalho aqui em Porto Belo, com o aumento do número de membros, o presbitério local, os obreiros passaram a reivindicar a emancipação administrativa do campo eclesiástico de Porto Belo, que na época fazia parte da administração de Tijucas, cujo pastor-presidente era José Isidório Cardoso. Esse pedido, esse pleito dos obreiros foi atendido pela convenção e no ano de 1995, Porto Belo passou a ser um campo eclesiástico emancipado do campo de Tijucas. A primeira diretoria que tomou posse aqui teve como pastor-presidente Gregório Marciano e os obreiros locais que fizeram a composição, como vice-presidente Hildo Marques, como primeiro secretário Oswaldo Ramos e como tesoureiro Paulo Rebelo. Assim começou a história eclesiástica de Porto Belo como campo independente. Bombinhas fazia parte aqui do campo de Porto Belo, só foi emancipado no ano de 2004. Esse período de emancipação começaram pouco tempo após as obras de construção do novo templo da igreja sede de Porto Belo e a obra de Deus foi seguindo triunfante até os dias atuais. "67 anos da AD Porto Belo. Que prazer eu poder fazer parte desse tempo, dessa obra, desse crescimento e entender que o reino de Deus aqui na terra
é estabelecido através da Assembleia de Deus em Porto Belo. Que bom, juntamente com pessoas que já estiveram antes de nós, e aqui eu quero fazer referência a mulheres, mulheres que se empenharam, mulheres que se dedicaram a construir essa obra. Esses 67 anos é para você, mulher, que trouxe a igreja até aqui. E nós apenas damos continuidade, porque o nosso tempo aqui é 9 anos e 9 meses. E que privilégio estar aqui. Nós adotamos a cidade de Porto Belo como nossa cidade, cidade do coração. Amamos, dedicamos nosso tempo, oramos pela cidade e acreditamos que Porto Belo é do Senhor Jesus. E para isso eu conto com muitas mulheres ao meu lado, caminhando, as nossas pastoras, as nossas líderes em cada congregação, como cada bairro, né? Perequê, Jardim Dourado, Vila Nova, Araçá, aqui no centro, mulheres que estão ao meu lado desenvolvendo, então, hoje, como chamamos, Ministério Feminino. E o Ministério Feminino, ele tem como objetivo trabalhar as mulheres possam se sentir amadas, protegidas, acolhidas e que possam também desenvolver esse acolhimento através dos papéis que elas cumprem, como esposa, como mãe, como filha, como nora, como amiga. E isto é o Ministério Feminino da de Porto Belo. E temos também projetos Casa 31 e o projeto Menina dos Olhos de Deus. Segue lá na nossa página, você vai conhecer um pouquinho mais do Ministério Feminino da de Porto Belo. Eu louvo a Deus por estar aqui juntamente com todos vocês, abrindo meu coração e dizendo, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me deu de estar pastoreando uma igreja. É a primeira vez que eu pastorei como pastor-presidente e aqui na cidade de Porto Belo, uma cidade tão linda que o Senhor nos proporcionou de estar aqui e ter um povo tão amável, um povo tão receptivo, que nos acolheu, que nos abraçou com muito amor, com muito carinho. E eu sou grato a Deus por isso. Estamos aqui já há 9 anos e 9 meses e nesse período a gente viu grandes resultados da parte do Senhor. Muitas pessoas que receberam o batismo com o Espírito Santo, pessoas que foram curadas e deram testemunhos de cura, pessoas que foram alcançadas pelo Senhor através do Evangelho e da palavra que foi ministrada. Através dos cursos que temos para casais, cursos para homens, cursos para mulheres, através dos nossos departamentos que também alcançam a cada faixa etária e diante dos projetos que nós temos direcionados através da obra missionária também. E eu sou feliz e agradecido a Deus por cada um dos irmãos que tem se empenhado voluntariamente e abraçam juntamente conosco e veem esses resultados da parte do Senhor e nós juntos, unindo nossas forças, vemos a resposta de Deus sobre as nossas vidas. E eu louvo a Deus por cada um dos obreiros. Nós temos hoje obreiros nativos que estão trabalhando juntamente conosco, obreiro voluntário, obreiros que são integrados à convenção, nós temos obreiros que se envolvem na obra do Senhor e ao mesmo tempo esses homens que estão na frente, que são líderes dessa congregação, as suas esposas são mulheres maravilhosas, guerreiras, que abraçam junto, que fazem a diferença também nesse momento que nós estamos vivenciando as promessas de Deus. E eu louvo e agradeço a Deus por essa disposição, por esse empenho, pela visão que nós levamos também do nosso pastor-presidente, pastor Nilton, que juntamente conosco nos trouxe a visão de cada ano, temáticas diferentes, temáticas junto, que a gente está envolvido rumo ao centenário da nossa igreja, do nosso estado aqui de Santa Catarina e sudoeste do Paraná. Temos juntos levado esse mesmo objetivo, esse mesmo propósito, para ver as promessas do Senhor nas nossas vidas. Quando nós juntos trabalhamos nesse afinco, nós conseguimos alcançar também as promessas do Senhor. E hoje nós comemoramos esse ano de 2023, 67 anos. Louvamos a Deus pelo privilégio de estar compartilhando junto com todos vocês essa oportunidade de levantar as nossas mãos aos céus e dizer, Senhor, obrigado por esse período, por esse tempo de grandes milagres que o Senhor alcançou em muitas vidas. Muitos já partiram para o Senhor, mas até hoje o Evangelho é pregado nessa cidade e muitas almas têm sido alcançadas para o reino do Mestre.
E somos gratos a Deus, porque através das orações, através do evangelho pregado, através de vidas, através de almas que têm se dedicado na obra do Senhor, nós podemos agradecer a Deus por tudo isso. E juntos, há 67 anos, servindo no amor de Deus.